Fala comigo, galera, como é que vocês estão? Vini na área. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal onde a gente fala bastante sobre o mundo das apostas esportivas, com dicas, palpites, análises e muito mais conteúdos exclusivos para vocês, beleza? Então, se você está chegando agora, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que ajuda bastante o pai aqui e ajuda também o YouTube a divulgar o vídeo cada vez mais, a gente crescer cada vez mais nesse canal aqui, beleza, família? Bom, por falar em coisa gratuita, ó, espero vocês lá no Telegram, viu? Na famosa Teleforra. É impressionante. Cara, estamos numa sequência absurda. Que mês de fevereiro maravilhoso. Vou deixar lá no canal depois do fechamento do mês de fevereiro, tá? Vamos que vamos. Mais um mês positivo. Isso é certeza, isso é fato, tá bom? Então eu espero vocês lá. Clica no link e vem pra forrar com a gente, tá bom? Bom, hoje, dia 24, gravando para amanhã, dia 25, sabadão, dia de grade forrada, muito jogo, muita coisa bacana pra gente estar analisando, tá? Lembrando vocês, aqui a gente faz uma pré-análise e lá no canal a gente pega as melhores odds, as melhores entradas, os melhores palpites lá no ao vivo, fechou? Então vamos que vamos, sem mais enrolação, bora com o vídeo, vem comigo, vem com o papai e chama o Green, pelo amor de Deus, hein? Fechou? Bom, então vamos lá. Pra gente começar amanhã na La Liga, no Campeonato Espanhol, jogo válido pela 23ª rodada no Santiago Bernabéu. A gente tem o Real Madrid recebendo o Atlético de Madrid, o Clássico de Madrid, hein? Que jogo, que jogaço. Real Madrid, segundo colocado, com 22 jogos, 16 vitórias e apenas 3 derrotas. Que campanha do Real Madrid, hein? Recebe o Atlético de Madrid no Bernabéu, que vem com 22 jogos, com 12 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Dados importantes pra gente estar trazendo para esse jogo, tá? Então, a favor do Real Madrid, o dupla chance tem batido em 8 dos últimos 9 jogos e o under 2,5 gols em 8 dos últimos 9 jogos também, tá? Já pro lado do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid que começou mal no campeonato com o Simeone, não vinha tão bem, e aí de um tempo pra cá achou o prumo, o Simeone conseguiu extrair o melhor de cada jogadores aí, agora tá numa campanha surreal, tá? Venceu 3 dos últimos 4 jogos, porém todos eles, o under 2,5 tá batendo em 10 dos últimos 11 jogos. Então, só da gente dar uma passadinha aqui rápida, se diz um confronto muito pegado, um confronto de uma leve superioridade pro Real Madrid, eu coloco aí, pelo momento, por tudo, pela bela jogo que fez contra o Liverpool na Liga dos Campeões. Então, dou um pouquinho de favoritismo aí pro Real Madrid nesse confronto, mas não descartando a bela campanha que o Simeone vem fazendo, tá? Outra coisa importante pra gente puxar aqui, média de gols do Real Madrid, média de 2,09 gols por partida, porém, ambas as defesas que são defesas muito sólidas, defesas que acabam sofrendo poucos gols, tá? Poucos gols mesmo. Falharam em marcar, o Real Madrid falhou em marcar apenas em 9% dos jogos e o Atlético de Madrid em 14%. Então, aqui lá, ataques muito matadores, ataques que vem brocando bastante nos jogos, recebendo defesas muito pouco vazadas, defesas muito bem postadas, ambos os times, tá? Os últimos confrontos a gente tem uma superioridade absurda do Real Madrid, tá? Em 8 dos últimos 9 jogos bateu a dupla chance a favor do Real Madrid no confronto contra o Atlético, tá? Tivemos um 3-1 pro Real Madrid, 2-1 pro Real Madrid, 1-0 pro Atlético, a única vitória do Atlético de Madrid sobre o Real Madrid nos últimos 9 jogos, tá? 2-0 Real Madrid, tivemos um empate, então tem sido uma grande superioridade do Real Madrid quando se trata do confronto entre eles, tá? Eu vejo um jogo muito pegado, vejo um jogo muito estudado, tá? Um jogo de poucos gols, vejo um jogo de under gols, tá? O under 3,5 me agrada muito, tá pagando uma odd 1,33. Eu fiz uma duplinha Real Madrid ou empate e under 3,5 gols, tá? Essa duplinha tá pagando odd 1,65. Filezinho do boi, a melhor de todas pra diquinha de amanhã entre Real Madrid e Atlético de Madrid, beleza? Continuando na Liga, 5 horas da tarde a gente tem o Valência recebendo a Real Sociedade, jogo válido também pela 23ª rodada. Valência que não vem na sua melhor fase, demitiu o treinador. Pra mim é o pior ano do Valência, tá? 19º colocado, um dos últimos colocados, só não perde pro Elche, que pra mim o Elche já tá matematicamente e emocionalmente rebaixado, tá? Aí Valência, Cádiz, Almeria e Getafe estão brigando aqui por essas duas últimas vagas aí para o rebaixamento na segunda divisão. Cara, gosto muito do Valência pela história, pela tradição, o estádio do Valência é muito legal, muito bonito mesmo. Então assim, tô torcendo pro Valência não cair para a segunda divisão, pô, que seria uma tragédia aí na história bela que tem o Valência aí de Liga dos Campeões, de UEFA Europa League, de títulos na La Liga, e tá brigando muito mal mesmo, tá com 22 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 12 derrotas. Se eu não me engano, junto com o Valladolid e com o Elche, os 3 times que mais perderam na competição. E como mandante tem uma das piores campanhas, tá? Apenas 4 vitórias. E ele acaba recebendo o terceiro melhor visitante, que perdeu apenas 2 vezes fora de casa, que é o
time da Real Sociedad. Então, dados importantes para a gente estar trazendo para esse jogo aqui. O Valência perdeu 6 dos últimos 7 jogos e o Valência sofreu o primeiro gol em 5 deles. Ou seja, uma defesa muito sólida, não muito sólida, perdão, mas uma defesa que sofre muitos gols, tanto em casa quanto fora de casa. Do outro lado, a gente tem a Real Sociedad, que ela vem a terceira melhor campanha fora de casa, e o dupla chance da Real Sociedad bateu em 10 das últimos 12 jogos. Tá, pô, Vinícius, mas por que essa odd então super elevada a favor da Real Sociedad? Os últimos confrontos entre eles, a Real Sociedad tem uma grande desvantagem a favor contra o Valência, tá? Empate, Valência, ou seja, nos últimos 12 jogos entre eles, bateu a dupla chance a favor do Valência. Então por isso tá essa odd esticada e essa odd muito alta para a vitória da Real Sociedad. Mas pelo momento, pela fase e por tudo, a Real Sociedad é um pouquinho favorita sim, mas não vou gostar de pegar uma vitória seca aí, tá? É o que eu falei pra vocês, o Valência tem tudo pra ir pra cima, tem que buscar, ganhar ou perder. Cara, derrota ou empate pro Valência é a mesma coisa, o Valência precisa somar, precisa vencer, precisa ganhar, ainda mais jogando em casa se quer sair dessa zona de rebaixamento, tá? Então, vejo pra mim um confronto de muitos gols, tá? O time da Real Sociedad, ó, não perdeu 8 deles, tá? Então é um time muito bacana, um time muito ofensivo, vem muito encaixadinho mesmo. Vou estar buscando amanhã o mercado de ambas marcas, ó, de 1,95 pela necessidade do Valência de afastar a zona de rebaixamento e pela bela campanha da Real Sociedad fora de casa. É um time que nos últimos todos os jogos da Real Sociedad fora de casa meteu gol. Se a gente puxar aqui, ó, últimos jogos da Real Sociedad apenas fora de casa. Então teve um 3-2, empatou com o poderoso Real Madrid, perdeu do Barcelona sem fazer gol e depois nos outros meteu gol em todos os confrontos, tá? Então a Real Sociedad fora de casa é um time muito bom, um time muito perigoso. Fechou? Bom, então, saindo da La Liga, vamos dar um pulinho na Alemanha, na Bundesliga 1, que a gente tem jogos válidos pela 22ª rodada da competição, tá? RB Leipzig enfrentando o Eintracht Frankfurt, recebendo o Frankfurt em casa na RB Arena, tá? 11h30 da manhã esse jogo. O Leipzig, que vem na 5ª colocação, recebe o 6º colocado, ambos com quase o mesmo número de pontos, 11 vitórias, 6 empates e 4 derrotas para o Leipzig, 11 vitórias, 5 empates e 5 derrotas para o Frankfurt. Ambos os times fazendo uma belíssima campanha, tá? Belíssima mesmo. Vou trazer alguns dados importantes para vocês para a gente levar para esse jogo. O Leipzig, que empatou na rodada passada da Champions League com o City em 1-1 em casa, jogou muito bem, suportou a pressão do City e acabou fazendo um golzinho no final. E o Frankfurt, que perdeu para o Napoli por 2-0 dentro de casa, tá? Então, para mim, o Frankfurt já eliminado da Champions League, vai até a Itália para enfrentar o Napoli, sem nenhuma chance para mim. O Napoli vai amassar o Frankfurt, tá? Então, mais uma coisa importante, jogos em casa na Bundesliga, o Leipzig só perdeu um deles, tá? Só perdeu um jogo, foi o jogo pro Union Berlin, naquela fase excelente do Union Berlin, depois a gente fala dele, tá? E marcou em todos os gols, todos os jogos dentro de casa do Leipzig, acabou marcando gol. Já do lado do Frankfurt, apenas uma vitória fora de casa, então a bela campanha do Frankfurt se dá jogando em casa e ele está invicto contra o Leipzig. Olha que coisa interessante. Ele acabou nos últimos 7 confrontos nos últimos 14 confrontos entre eles, tivemos 7 empates, 5 vitórias do Frankfurt, tá? E 2 vitórias do Leipzig, se eu não me engano eu vou puxar aqui para vocês, uma em 2017 e uma em 2018. Então desde 2018 para cá o Frankfurt tá invicto, o Frankfurt não perde para o Leipzig. Cara, muito bacana mesmo, tá? Então o Leipzig ele marcou em 9 das últimas 10 partidas e marcou 2 gols ou mais em 6. Tá numa crescente muito grande o time do Leipzig, tá? E o Frankfurt marcou em 8 e não perdeu 8 partidas de 10. Últimos confrontos entre eles, como eu falei, tivemos um 4-2 pro Frankfurt, 4-0 pro Frankfurt, empate, ou seja, o Leipzig sofre para receber, para tentar ganhar do Frankfurt, tá? Acho essa odd legal, uma odd bacana, o Leipzig vem no momento melhor, mas vou estar buscando o mercado de under 2,5 gols, tá? Para sair mais de 2,5 gols, over 2,5, pelo menos 3 gols nessa partida, vai ser um jogo aberto, um jogo muito pegado, ambos os times beirando subir na tabela, fechou? Bom, 11h30 da manhã no mesmo horário, a gente tem o Hoffenheim recebendo o Borussia Dortmund, jogo também válido pela 22ª rodada, tá? 11h30 da manhã. O Hoffenheim que vem na 15ª colocação, certo? Recebendo o vice-líder, que dado interessante pra gente trazer aqui, tá? Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Union Berlin, ambos eles empatados com 43 pontos, então que
arrancada do Borussia Dortmund, que saiu lá da 7ª colocação e agora é o vice-líder, vem jogando muito bem mesmo, tá? Cara, bela campanha, ganhou do Chelsea no primeiro jogo, jogando no Dortmund, tá? No estádio do Dortmund, de 1-0, foi um jogo muito bom, um jogo de João Félix acertou bola na trave, jogo lá e cá, então atenção a esse time do Dortmund, tá? Dortmund é um time muito bom. Dados importantes para essa partida, tá? O Hoffenheim, ele perdeu 6 das suas últimas 7 partidas e sofreu o primeiro gol em 5 dos últimos 5 jogos. Uma defesa muito mal mesmo, muito mal. Por outro lado, o Borussia Dortmund venceu 11 dos últimos 12 jogos. Venceu, tá? Não é dupla chance, não. Venceu 11 dos últimos 12 jogos. Isso se dá a bela campanha que ele está tendo agora. E marcou o primeiro em 9 dos últimos 10. Ou seja, teremos um confronto onde um time que marca bastante o primeiro gol contra um time que leva bastante o primeiro gol, tá? Vitória do Dortmund é a dica que eu vou deixar para vocês. Por quê? Tá? Por causa disso aqui. Média de gols do Dortmund, média de 2,10 gols por partida, tá? E o Hoffenheim é um time que ficou sem sofrer gols em apenas 19% dos jogos, tá? Então tem tudo para ser uma vitória do Dortmund até com uma certa tranquilidade. Fechou, galera? Bom, saindo da Alemanha, vamos dar um pulinho lá na Holanda, que eu separei um joguinho pra gente estar dando uma olhada. Às 4 horas da tarde, jogo válido pela 23ª rodada do campeonato. O vice-líder AZ Alkmaar recebe o Cambuur, tá? Vice-líder não, perdão, o Ajax ganhou e acabou passando. Então, o terceiro colocado, AZ Alkmaar, recebe o Cambuur, que é o 18º colocado, tá lá na última colocação, a pior campanha como visitante e uma das piores campanhas como mandante, tá? O AZ Alkmaar, ele vem numa briga muito de pontos a pontos aí com o Ajax e com o Feyenoord na briga pelo título, tá? E dados importantes dessa partida, o AZ Alkmaar bateu dupla chance em 11 das últimas 12 partidas e ele marcou gols em 10 das últimas 10 partidas. É um time que mesmo quando empata, vem marcando bastante gols. Por outro lado, a gente tem um race muito negativo do Cambuur, tá? Ele perdeu 3 dos últimos 4 jogos, ele sofreu mais de 2,5 gols em 3 dos últimos 4 jogos e ele não venceu o AZ Alkmaar em 13 dos últimos 13 jogos, ou seja, 13 jogos de invencibilidade nos 13 confrontos que teve, vitória do AZ Alkmaar. Então não tem como a gente correr, é um ataque muito bom, com uma defesa que leva muitos gols, tá? Média de 2,14 gols feitos pro AZ contra 1,68 gols sofridos. O AZ não falhou em marcar ainda no campeonato, como eu disse, marcou em todos, e o Cambuur ficou sem sofrer gol apenas em 27, ou seja, 63% dos jogos, 73% acabou sofrendo gol, beleza? Então, pra mim, não tem como correr, as odds muito esmagadas, gol no HT, mais de 1,5 gols, mais de 2,5. Então eu vou estar buscando vitória do AZ Alkmaar HT-FT, ou seja, intervalo final de jogo para o AZ vencer esse jogo nos dois tempos, numa odd 1,80, tá? Uma odd bem alta, mas uma odd de muito valor. Fechou? Bom, saindo da Holanda, vamos dar um pulinho lá na França, que tem 2 joguinhos bacanas, tá? Todos eles válidos pela 25ª rodada do campeonato. A gente tem o Angers, o lanterna do campeonato, recebendo o Lyon, que também não vem numa fase muito boa, tá? Que é o 9º colocado. Então o Angers, como eu falei pra vocês, 24 jogos, apenas 2 vitórias, cara. Um cara que levava o time do Angers no peito era aquele camisa 8 do Marrocos, tá? Que acabou sendo vendido e tá no Montpellier agora. Tá no Montpellier não, perdão, tá no Marseille. Era o cara que mais tinha dribles na Ligue A francesa, então ele saiu e acabou, cara, desandando ainda mais o time do Angers. Para mim, o Angers matematicamente e emocionalmente já rebaixado, e o Lyon com poucas chances de brigar aí por uma Liga Europa aqui no lugar do Rennes, tá? Tá exatamente 8 pontos. Dá, é difícil? Mas se o Lyon quer ganhar, tem que ser agora, essa é a hora, essa é a chance, tá? Dados importantes para essa partida, o time do Angers não venceu 11 dos últimos 12 jogos e o under 3,5, que é o menos de 3,5 gols, bateu em 9 dos últimos 10, tá? Já pelo lado do Lyon, temos um dupla chance batendo em 6 dos últimos 7 jogos e o Lyon marcou o primeiro em 6 dos últimos 7 jogos, tá? Então assim, é muito difícil mesmo a vida do Angers amanhã, por isso essa odd esmagada. Vou deixar para vocês como dica a vitória do Lyon na odd 1,67, mas antes eu vou falar para você, o Lyon só perdeu um jogo dos últimos 15 jogos contra o Angers, tá? Nos últimos 14, o Lyon acabou vencendo. Então é uma superioridade muito grande do Lyon, não tem como a gente correr disso. Vitória do Lyon, odd 1,67, fechou? No mesmo horário, não, um pouquinho mais tarde, às 5 horas da tarde, a gente tem o jogo entre Montpellier e Lens, jogo muito bacana. Montpellier, 14º colocado do campeonato, 24 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 14 derrotas. É o time que mais perde no campeonato, já falei isso aí anteriormente. Recebe o Lens, que era a sensação do campeonato francês, brigando ponto a ponto com o PSG, chegou
a liderar ainda o campeonato francês aí no começo da rodada, ganhou do PSG de 3-1 dentro de casa, era a sensação, acabou tropeçando e acabou vindo de uma fase não muito boa e está na quarta colocação com 24 jogos, 14 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, tá? PSG acabou abrindo aí 8 pontos de vantagem do Lens, já que era, cara, briga ponto a ponto. Dados importantes dessa partida pra gente trazer, tá? O time do Montpellier, ele marcou em 8 das últimas 10 partidas, tá? Porém, ele cedeu 2 gols ou mais em 6 dela. Então é um ataque muito bom e uma defesa que sofre bastante gols. Do outro lado, a gente tem a equipe do Lens. Cara, não me recordo se é Lens que fala ou se é Lens, tá? Mas me perdoem aí, se alguém souber, deixa aqui embaixo pra me corrigir, fechou? Então, o jogo do Lens, tá? Ele marcou em 9 dos últimos 10 jogos e ele venceu 4 dos últimos 5 jogos, ou seja, estava numa fase boa, passou por uma fase ruim e está tentando se reestruturar novamente, beleza? O confronto entre eles, se a gente puxar aqui, não tivemos muitos jogos, mas tivemos um 2-1 pro Lens, 2-1 pro Lens, 1-0 pro Lens, 2-0 Lens e uma vitória do Montpellier em 2021 foi a única vitória, tá? Então, superioridade do Lens, até pelo momento que ele vem vivendo, tá? Me agrada muito aqui o mercado da vitória, me agrada, só que aqui eu vou deixar 2 dicas para vocês. Vitória do Lens e para ser um pouquinho mais safe, o ambas marcam, porque o Montpellier tem marcado gols até quando perde os jogos, fechou? Então ambas marcam, odd 1,91. Bom, se a gente sair da França, tá de volta o campeonato turco depois de toda a tragédia que aconteceu lá. Cara, muitos mortos mesmo. Infelizmente, Christian Atsu também acabou falecendo. Muito difícil a gente falar de Liga Turca, mas como vocês sabem, eu gosto muito da Liga Turca. A gente tem uma assertividade muito grande, então meus sentimentos aí à família das vítimas, tá? Mas tá de volta a Liga Turca, amanhã volta. Eu separei um joguinho pela 22ª rodada, jogo entre Fenerbahçe e Konyaspor. Fenerbahçe, vice-líder da competição, atrás do Galatasaray, com 21 jogos, 14 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, acumula 45 pontos. Tá brigando ainda com o Galatasaray, porque tem um jogo a menos, tá? Vai para 47 e fica ali seus 7 pontinhos atrás do Galatasaray. Recebe o Konyaspor, que é um visitante muito indigesto, tá? O Konyaspor, como visitante, tem 3 vitórias, 5 empates e apenas 2 derrotas. No geral, o 8º colocado tem 6 vitórias, 9 empates e 6 derrotas, acumula 27 pontos, tá? Dados bacanas dessa partida pra gente levar. Fenerbahçe venceu 5 dos últimos 6 jogos e o ambas marcam bateu em 7 dos últimos 8 jogos. Já o Konyaspor perdeu 3 dos últimos 4 jogos e levou o primeiro gol em 3 dos últimos 4 jogos, tá? Então, vou deixar aqui pra vocês, vitória do Fenerbahçe pelo momento. O Fenerbahçe vem muito bem, ele vem querendo encostar aqui no Galatasaray, não deixar o Galatasaray se distanciar bastante, tá? E eu, como a vitória do Fenerbahçe está 1,50, leva para o ao vivo e espera valorizar. Caso não der de pré-live, vou deixar uma diquinha 1,83 para vocês, tá? Que é vitória do Galatasaray, vitória do Fenerbahçe, junto com menos de 2 gols na partida para o Konyaspor, tá? O Konyaspor marcar no máximo 1 gol. Isso aí dá uma odd 1,83, beleza, família? Bom, e pra gente encerrar, deixei aqui pra gente Premier League por último, muitos bons jogos na Premier League também, tá? O primeiro deles, meio-dia, a gente tem o Everton recebendo o Aston Villa. Everton que não vem muito bem na competição, apesar de ter ganhado do Liverpool, mas o Liverpool também tropeçando muito das pernas. Everton, 16º colocado, recebe o Aston Villa, que é o 11º, tá? 7 pontos de diferença de um para o outro. O Everton estava lá embaixo, está galgando agora a passos largos para brigar aí no meio de tabela e se distanciar cada vez mais dessa zona de rebaixamento, tá? Dados importantes desse confronto e dessa partida. O Everton, ele cedeu gol em 8 das últimas 10 partidas e ele não ganhou 8 das últimas 10 também. Geralmente, quando toma gol, tem uma dificuldade imensa de vencer as partidas. Por outro lado, o Aston Villa marcou gol em 10 das últimas 10 partidas e o mais de 2,5 gols vem batendo em 6 das últimas 7, tá? Legal é que o time do Everton é um time muito sedentário em gols, é um time que faz muitos poucos gols e sofre 1,30 gols por partida. Já o Aston Villa tem uma média de 1,22 feito e 1,65. Ambos os times sofrem mais gols do que fazem, tá? O Aston Villa falou em marcar 26% dos jogos e o Everton em 39%. Eu vejo um jogo under, tá? Vejo um jogo para não sair muitos gols, mas um dado interessante que mudou aqui a minha análise e me fez chegar nessa bet é que 8 dos últimos 10 jogos bateu o over 0,5 gols, tá? Acima de 0,5 gols no HT. E em 8 também pro lado do Everton. Vai ser um jogo under? Acredito em um jogo under. Mas também acredito que vai sair um gol no primeiro tempo nesse jogo, tá? O Aston Villa tem uma média muito boa de gols no primeiro tempo. Se a gente puxar aqui, ó, tem uma média de 15 gols feitos no primeiro tempo. Ele começa numa intensidade muito grande. E o Everton tem tomado uma média de 14 gols no primeiro tempo. Então vai ser um ataque muito bom contra uma defesa que sofre bastante gols no primeiro tempo, beleza? Então vou deixar vocês
terceira diquinha de mais de 0,5 gols HT, ó, de 1,50. Quem não gosta dessa 1,50, leva pro ao vivo e espera valorizar, fechou? Bom, no mesmo horário, meio-dia, a gente tem o Leicester recebendo o Arsenal que não vem numa fase muito boa, hein? Acabou que, graças a Deus, deu uma respirada nesse jogo contra o Aston Villa, começou perdendo e virou para 4-2 o jogo, tá? O Leicester é o 14º colocado, já falei anteriormente nos vídeos, uma das piores campanhas do Leicester, tá? Na Premier League, tava lá embaixo, acabou saindo agora, graças a Deus, buscando aí um meio de tabela. Recebe o Arsenal, que é um dos melhores mandantes e o melhor visitante. Como o melhor visitante, só tem 2 derrotas, um empate e 9 vitórias. É um time muito ofensivo mesmo, tá? Dados importantes para essa partida, o Leicester sofreu 8 gols em 9 e ele sofreu 2 gols ou mais em 6 e ele não venceu 3 dos últimos 4 jogos. Já pelo lado do Arsenal, a gente tem o Arsenal que está numa fase não muito boa, oscilando bastante, tá? Graças a Deus que eu falei pra vocês, voltou a reencontrar o caminho das vitórias e reassumiu a liderança do campeonato contra o Aston Villa, que ganhou por 4-2, tá? E venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Porém, sofreu gols também, a defesa vem fazendo cada lambança, para não falar outra coisa aqui, que meu Deus do céu, Tomiyasu fazendo cagada, Gabriel Magalhães fazendo cagada, é impressionante o que está acontecendo. Ramsdale era um mito, agora começou a ter umas falhas, mas vai voltar a pegar bem. Confio muito nesse Arsenal campeão esse ano, tá? Média de gols do Arsenal, 2,22 por partidas, contra uma defesa que sofre muitos gols, 1,78, tá? Então não tem como a gente fugir. Eu vou estar buscando aqui o mercado de vitória do Arsenal na odd 1,70. É a melhor odd, não tem como correr disso. O Arsenal vai amassar o Leicester desde o começo do jogo, fechou? Bom, 2h30 da tarde, Bournemouth recebendo o Manchester City, o vice-líder do campeonato, em busca aí de mais uma vitória de encostar aí no Arsenal. O Bournemouth, 17º, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tá? Mas apenas, cara, se você olhar aqui, ó, tá 3 pontos do Southampton, então essa briga tá muito disputada. Vou pôr do Everton, vou tirar o Wolverhampton daqui, mas do Everton para baixo são 3 pontos nessa briga aí, 4 times, 5 times brigando pelas 3 zonas de rebaixamento, as 3 últimas posições, tá? Então, dados importantes dessa partida, o Bournemouth, 12 jogos ele tem contra o City e ele tem 12 derrotas, não é 12 empates nem nada, são 12 derrotas nos 12 jogos contra o City, tá? E ele não venceu em 9 dos últimos 10 jogos e cedendo gols em 9 dos últimos 10, tá? Por outro lado, o Manchester City, ele tem uma dupla chance a favor dele em 7 dos últimos 8 jogos e ele venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Então o Manchester City é um time que vem começando muito bem e aí acaba tendo alguns tropeços de vez em quando, tá? Essa odd do Manchester 1,29, legal, eu gosto dela, gosto bastante sim, mas tá muito fraca. Vamos estar buscando aqui o mercado de gols, mais de 2,5 gols numa odd 1,57. Por quê? Os últimos confrontos entre eles são confrontos baseados em muitas vitórias do Manchester City. 4-0, 2-1, 2-1, 3-1. Então é um jogo para bastante gols, beleza? Bom, e por último, Crystal Palace recebe o Liverpool às 16h45. Crystal Palace 12º colocado e o Liverpool 8º colocado, tá? O Liverpool ele vem com 22 jogos, 10 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. E o Crystal Palace em 23 jogos ele tem mais derrotas e empates do que vitórias, tá? É um confronto muito bacana quando eles se enfrentam, tá? Um confronto muito pegado mesmo, um confronto de gols. Dados importantes para a gente trazer aqui. O Crystal Palace não venceu 9 das últimas 10 partidas e ele sofreu mais de 1,5 gols em 8 delas. Uma defesa muito fraca, tá? Por outro lado, o Liverpool marcou o primeiro gol em 4 dos últimos 5 jogos, porém o over 1,5 também de gols sofridos em 8 das últimas 10 partidas. Ou seja, vamos ter ataque do Liverpool que está em uma ascensão boa, com Darwin Núñez, com Salah, com Firmino quando entra, contra uma defesa que, cara, sempre foi a melhor defesa do campeonato, Van Dijk, Alisson, mas eles vêm fazendo cada lambança que é impressionante, não tá irreconhecível esse time do Liverpool. Jogou contra o Real Madrid, abriu 2-0 e tomou um 5-2 de virada, cara, impressionante o que o Liverpool fez nesse jogo, tá? Gosto muito do mercado de gols pelo seguinte fato. O Liverpool tem uma média de 1,73 gols feitos e o Crystal Palace é um time que sofreu bastante gols, tá? Ele ficou só 22% sem sofrer gols. Então, vou estar buscando aqui o mercado de gols? Vou estar buscando o mercado de mais 1,5 gols. Pô, mas tá odd 1,25? Sim. Mas por ser dois times muito estudados, muito pegados, eu creio que essa odd tende a valorizar muito rápido, porque o jogo vai ser um jogo muito truncado, tá? Leva pro ao vivo e pega esse over 1,5 gols aqui na Crystal Palace e Liverpool, fechou? Bom, por último, separei o jogo da França pra gente dar uma olhadinha entre Napoli e Empoli. O Empoli que recebe o Napoli em casa, tá? O Napoli, líder da competição, viaja para visitar o 12º colocado.
O Empoli vem de 23 jogos, 6 vitórias, 10 empates e 7 derrotas. E o Napoli, 23 jogos, 20 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota na competição. É o melhor mandante, é o melhor visitante, não tem como, cara. Que campanha do Napoli, tanto na Ligue 1, que é a primeira liga aqui da Itália, na Série A Team, né? Quanto na Champions League. Vem voando muito, ganhou de 2-0 do Frankfurt fora de casa e acabou para mim já considerando e já levando sua classificação aí para a próxima fase da Champions League. Fechou? Dados importantes, o Empoli bateu a dupla chance dele a 8 dos últimos 9 jogos e ambas marcam 3 dos últimos 4. Já pro lado do Napoli, ele venceu 10 dos últimos 11 jogos e mais de 2,5 gols ele fez em 9 dos últimos 10. Marcou nas últimas 9 e marcou 2 gols ou mais nas últimas 9 de 10 partidas. É um ataque avassalador. Vitor Osimhen jogando um bolão, Kvaratskhelia jogando mais um bolão ainda. É impressionante esse time do Napoli, o que vem jogando. Fechou? Então não tem como correr. É vitória do Napoli mesmo, não tem pra onde. Quem quer buscar um mercado de 2,5 gols, me agrada muito também, mas leva para ao vivo e pega a vitória do Napoli, beleza? Galera, eu esqueci de finalizar aqui, mas eu vou deixar aqui pra vocês uma diquinha também, que amanhã a gente tem um belo jogo no Campeonato Carioca. A gente tem Botafogo e Flamengo se enfrentando, tá? Jogo às 6 horas da tarde, Campeonato Carioca. A gente tem o Botafogo que tá numa ascensão muito grande, tá? O Botafogo vem jogando razoavelmente bem, tá? Ele tá aqui, ó, na segunda colocação, atrás do Flamengo aí na bota, e o Flamengo, líder da competição, não perdeu ainda na competição, beleza? Botafogo teve alguns desfalques, vai contar com o desfalque do Rafael, lateral, que foi expulso no jogo contra o Fluminense, tá? Acabou perdendo de 2-0, se eu não me engano, contra o Fluminense. Vamos buscar os últimos jogos aqui do Botafogo. Botafogo perdeu de 2-0 pro Vasco da Gama, tá? Era um jogo muito pegado, era um jogo muito bom esse jogo, mas aí o Botafogo se perdeu, acabou tendo dois jogadores expulsos depois no final do jogo, teve uma bagunça geral aqui e acabou levando o gol, todos os 2 gols no segundo tempo, tá? Porém, vem muito bem no campeonato e recebe o Flamengo também muito bem. Vou deixar pra vocês como diquinha extra aqui, o ambas marcam odd 1,80, creio que o Botafogo vai brocar aí no Flamengo e o Flamengo não deixa passar em branco, beleza? Então, galera, ó, mais uma dica que eu vou deixar pra vocês. Quem ficou no vídeo aqui até o final, já agradeço de coração mesmo que tá curtindo aqui, que tá trocando aquela ideia muito bacana com a gente lá no Telegram nosso e no Instagram. Então, ó, faça o seu cadastro, se cadastre na Forbet, a melhor casa de aposta nacional. Como vocês sabem, deixei a dica do dia hoje lá, um bingo do dia lá, era a melhor cotação, achei odd 8 lá, enquanto nas outras casas esse bingo tava dando odd 5,70. Então, no longo prazo, essa diferença é muito boa. Então, clica no link, faz seu cadastro e vem pra Forbet, a melhor casa nacional. Fechou? Galera, tamo junto, excelente comecinho de final de semana pra todo mundo, que Deus abençoe. Espero vocês lá no canal Telegram a partir das 8 horas da manhã, amanhã no sabadão, e vamos pra forra. Fechou? Tamo junto, aquele abraço, fiquem com Deus, fui. Satisfação geral, bebê.